22 reinos. Essa semana, Elizabeth II completou o maior reinado de uma monarca na Inglaterra desde 1º de junho de 1952. Ela é rainha, chefe de governo da Igreja da Inglaterra. Nós vimos ali o momento de coroamento, ou coroação dela, bem jovenzinha, hoje com uns 89 anos. É uma monarca respeitada, mas esse reino vai passar. Em compensação, nós vimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. Nessa ocasião, ofereceram a John Wesley, um dos maiores pregadores da Inglaterra, um homem de Deus precioso, uma comenda, uma condecoração da rainha Vitória, que foi a monarca que teve maior reinado antes da Elizabeth II. E o John Wesley disse: na terra em que o meu Senhor recebeu a única condecoração, foi uma coroa de espinhos, eu não posso receber uma comenda da rainha. Saber discernir entre o reino passageiro, as pompas e circunstâncias, e o reino eterno, ainda que esteja marcado com sangue, com cravos, este reino não passará. É o reino do amor furioso de Deus por gente. Eu sei que, às vezes, a gente acha que nosso papel é muito pouco, e de fato é muito pouco, mas é um papel relevante. Nós somos seres da polis, da terra, e da polis do céu. Nós, aqui na terra, na política, no reino humano, nós somos embaixadores de Cristo. Temos que fazer a nossa parte. Eu tenho aqui algumas assinaturas, algumas dezenas de assinaturas ou centenas de assinaturas dos irmãos que têm feito para entregarmos ao Ministério Público. Eu vou pedir a Raquel, vem aqui, Raquel, eu vou entregar para você. Você é do Ministério Público? Vem cá, por favor. Para você levar essa parte. Agora, se você ainda tem, essa é a nossa contribuição, como cidadãos, assinar para pedir. O Ministério Público está pedindo 1 milhão de assinaturas. Eu estive em Brasília agora, conversando com alguns irmãos nossos que assistem o programa aqui, e pedi para eles: vocês façam isto, assinem. É pouco, mas é uma parte. E essas assinaturas estão aqui para serem enviadas depois um projeto, né? Uma iniciativa popular para mudar a legislação com relação à corrupção. Nós não podemos tirar a corrupção da terra. Nós vamos estudar isso em Daniel, no capítulo 9, que o único que pode tirar a corrupção do coração do homem é Jesus. Ele fez uma obra para isso. E um crente em Cristo Jesus, ele tem um coração trocado. E ainda que ele tenha uma carne que
milita neste mundo do pecado, ele tem uma natureza divina que não lhe permite conviver com a corrupção de modo desleixado. Ele toma posições. Então você leva isto, nós vamos catar mais, e tem mais folhas, se alguém quiser pode pedir a Raquel. Raquel é servidora da Procuradoria Pública Federal, e ela está aqui na nossa comunidade, ela vai servir deste elo. Obrigado, Raquel. Deus é um Deus de detalhes na vida da gente. A gente passa por sofrimentos, por lutas, mas Ele costuma mexer com a gente. Eu soube que o Emílio está aqui hoje, não está? Ô, cara! Que bênção, Emílio. Emílio é um nosso querido, que tem sido tratado por Deus através até das lutas e deficiências, quedas, mas Deus ama esse cara loucamente. Como ama cada um de nós aqui, Ele tem um amor por nós que nós não sabemos dimensionar. Infelizmente, é isto mesmo. Eu não tenho nem palavra para descrever. Eu entendo, irmãos, que o dom de línguas que aparece na Bíblia é um dom para magnificar as grandezas de Deus diante da limitação das nossas palavras. Não é para contar notícias e fazer profetadas, não. É para adoração diante da grandeza